Olá! Que ótimo ter todo mundo aqui para mais esta análise. A gente já parou para pensar que o nosso próprio corpo usa literalmente a mesma tecnologia da internet sem fio? Pois é, hoje nós vamos começar uma jornada fascinante. Vamos iniciar observando bem de perto a biologia humana, focando no olho, e depois vamos expandir a visão até a infraestrutura fundamental de todo o cosmos. É uma jornada que conecta a forma como a gente enxerga o mundo com as teorias mais fantásticas da física e da engenharia. Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje passa por 5 pontos. 1. O óleo e o rádio. 2. A lei de Shannon. 3. Alcance e largura de banda. 4. Energia bruta e informação sutil. E 5. Universo como hardware. Seção 1. O olho e o rádio. E para abrir essa primeira parte, a gente precisa derrubar um mito muito comum sobre como a nossa visão realmente funciona. Existe aquela ideia ultrapassada de que o olho humano funciona como se fosse uma lente passiva de uma câmera fotográfica antiga que fica ali só recebendo luz. Podemos esquecer essa ideia. A realidade é incrivelmente mais complexa. O olho atua como um processador adaptativo de sinal super sofisticado. A pupila ajusta a largura de banda e o ganho em tempo real, igualzinho ao botão de sintonia de um rádio ou ao foco automático de um celular de última geração, só que absurdamente mais rápido, né? Quando nós focamos em algo perto, a pupila contrai para aumentar a relação sinal-ruído e cortar a interferência do fundo. E em ambientes escuros, ela se dilata para captar mais energia, mas claro, isso tem um custo na resolução. Agora, o que é realmente interessante neste slide é como a neurofisiologia valida tudo isso ao dividir o sinal em canais. Temos os cones, que entregam alta resolução e cores, mas exigem muita luz, muita energia. E do outro lado, temos os bastonetes para ambientes escuros. Quando a luminosidade cai, o nosso cérebro faz um verdadeiro handover, uma troca de sinal. Ele rebaixa o sistema de uma modulação super complexa, rica em detalhes, que seria o equivalente ao QAM nas telecomunicações, para uma modulação muito mais simples e robusta, como o BPSK. É como se um hardware biológico desligasse os gráficos bonitos só para manter o sistema rodando. A biologia percebe a queda de conexão e diminui a qualidade da imagem automaticamente, só para que não percamos o contato com a realidade ao redor. Seção 2. A lei de Shannon. Essa adaptação biológica toda não é mágica, tá? Ela obedece a regras matemáticas rígidas do mundo das telecomunicações. Aqui nós temos a famosa equação de Shannon-Hartley. Sem complicar muito, ela define que a capacidade, ou seja, a quantidade de detalhes de uma imagem, depende diretamente da largura de banda e de quão limpo está o sinal em relação ao ruído. Na biologia, quando faltam fótons no ambiente, o nosso sinal despenca perigosamente para perto do ruído térmico natural do nosso próprio sistema nervoso. Com a luz ideal, o canal fica perfeitamente limpo, entregando uma resolução em 4K orgânica incrível. Mas sem luz suficiente, as regras do jogo mudam. E quando a escuridão avança de verdade e o ruído térmico quase engole essa fatia minúscula de sinal que restou, o sistema entra em alerta máximo. Para evitar um apagão visual, o cérebro derruba a resolução, reduzindo a taxa de dados. É uma tática de sobrevivência matemática fantástica. O sistema sacrifica os detalhes finos apenas para manter uma consciência básica das formas do ambiente, evitando a cegueira total no meio daquele ruído branco. Seção 3. Alcance e largura de banda. Agora a gente vai expandir um pouco a conversa, saindo da retina humana para a tecnologia sem fio moderna, porque essa regra de transmissão é absolutamente universal. Dá para notar como essa proporção inversa é o grande pilar das telecomunicações? Vemos isso na transição do 4G para o 5G ou trocando a rede Wi-Fi em casa. Ondas de alta frequência são super agitadas, transportam um volume gigantesco de dados e níveis absurdos de detalhes, mas batem em qualquer obstáculo e o sinal cai. O alcance é curtíssimo. Já as baixas frequências viajam por quilômetros a fio, contornam barreiras tranquilamente, mas não conseguem entregar detalhes. Entregam apenas silhuetas e vultos borrados, que é exatamente como funciona a nossa visão periférica numa rua muito escura. E isso ilustra brilhantemente como as redes 5G e o Wi-Fi 6E imitam a nossa visão biológica, usando uma tecnologia chamada OFDMA. Funciona mais ou menos assim. Essas tecnologias criam uma banda de alta frequência super larga, como se fosse uma avenida imensa. A informação não precisa ocupar a avenida inteira. Ela viaja em pequenas subportadoras, que podemos imaginar como bicicletas. A energia pura fornece uma pista gigantesca para que milhares de bicicletas trafeguem ao mesmo tempo, sem colidir. O receptor só precisa ir lá, selecionar a fatia exata de que precisa e descartar o resto. Seção 4. Energia bruta e informação sutil.
E isso leva a nossa análise para uma distinção física e filosófica super profunda, mudando o foco do meio de transmissão para a mensagem em si. Essa citação separa os conceitos perfeitamente. A energia bruta é muito espaçosa e exige tubulações físicas ou eletromagnéticas gigantescas para suportar o fluxo. É só pensar em motores super pesados ou sistemas elétricos colossais. Já a informação é o oposto. Ela é sutil e super econômica. Os dados podem pegar carona num fluxo de energia enorme com quase zero de resistência, desde que haja largura de banda. O oceano gigante serve basicamente para que o peixe pequeno possa nadar livremente. E é exatamente desse jeito que se previne o colapso dos sistemas de comunicação. Vamos pensar no seguinte: em vez de injetar toda a energia num único ponto e destruir o receptor por saturação, que seria como gritar num megafone direto no ouvido de alguém, usa-se esse processo detalhado aqui, o espalhamento espectral. Pega-se um sinal super denso e espalha-se essa energia por uma banda bem larga. A densidade de energia cai, o congestionamento desaparece e a conexão se torna incrivelmente fluida e imune a ruídos. É exatamente o mesmo princípio usado na indústria para obter um controle finíssimo de maquinário pesado sem estourar o limite de energia. Seção 5. O universo como hardware. Vamos avançar e ver como isso se constrói, dando agora o nosso maior salto intelectual, unindo essa informação biológica com a mecânica quântica e a teoria de campo unificado. Quando a gente analisa a estrutura fundamental da realidade olhando pela lente da transmissão de dados, aquele abismo clássico entre a física clássica e a física quântica simplesmente some. Matéria, energia e informação são apenas sintonias diferentes do mesmíssimo campo. Vamos pensar nisso com calma. A matéria é energia condensada numa banda de baixíssima frequência e alta permanência. A energia é o fluxo bruto correndo pelas rotas. E a informação é a modulação, o desenho e o padrão que esse fluxo ganha. No fim das contas, tudo é estritamente uma questão de ter a sintonia correta. Então, o ponto crucial é que o espaço não é vazio. Ele é comparável ao que a galera da engenharia chama de dark fiber, a fibra escura, só que numa escala cósmica. É uma rede invisível, infinita e que está lá, dormente, pré-instalada desde o Big Bang. A evolução tecnológica não precisa inventar canais novos. Nós simplesmente encontramos a chave de ignição para ligar essas larguras de banda que sempre estiveram lá. O universo já é o hardware pré-existente, completamente funcional e esperando o uso. O que nos deixa com esta reflexão profunda e provocativa para encerrar? Será que a vida biológica é simplesmente o software aprendendo a modular a energia do universo só para acessar bandas cada vez mais largas da realidade? Desde a nossa pupila aprendendo a fatiar fótons no escuro lá no início da evolução, até a engenharia moderna criando canais de Wi-Fi e fibra ótica, no fim, estamos todos apenas refinando o nosso código para extrair cada vez mais dados desse oceano cósmico. Entender um simples ajuste no olho humano nos entrega, literalmente, a chave para decodificar os maiores mistérios do universo. Fascinante, não é? Até a próxima análise, continuem sintonizados e observando os detalhes.